Durante uma época em que muitas nações nativas estavam sendo removidas de suas terras natais, os navágios enfrentaram uma dura tirania para deixar suas terras que há muito tempo os pertenciam. Em meados do século XIX, os Estados Unidos emergiram como uma nação, tendo que assim expandir seu território ao oeste do Mississippi. Os espanhóis eram quem controlavam grande parte das terras do sudoeste dos Estados Unidos e do México. Depois da guerra entre o México e os Estados Unidos e a assinatura do Tratado de Guadalupe Hidalgo em 1848, os estados estavam preparados para aumentar seu território e os assentamentos do sudoeste. Como muitas nações nativas, os navágios assinaram tratados e lutaram contra os americanos que tentavam abrir caminho do leste para a Califórnia. As terras tradicionais dos navágios são marcadas por 4 montanhas sagradas, que se estendem pelos atuais estados do Colorado, Novo México e Arizona. De acordo com as histórias tribais, os navágios surgiram de mundos inferiores para esta região, que eles chamam de Entre o Povo, e que é o lugar onde as pessoas da terra e as pessoas sagradas interagiram. Depois de muitas invasões da Espanha, do México e dos Estados Unidos, os navágios montaram campanhas de resistência para permanecer em seu território. Antes da Longa Marcha, entre 1846 e 1863, muitos conflitos ocorreram entre o povo navágio e os americanos, sendo Manuelito e Barboncito seus principais líderes. Em 30 de abril, eles atacaram o Forte Defiance com 1000 guerreiros, quase assumindo o controle do local. Mais tratados e tréguas foram feitos, e sempre diziam que o exército protegeria o povo navágio. No entanto, eles permitiram que outras tribos e mexicanos roubassem seu gado e capturassem seus companheiros para serem usados como escravos. Novamente, em fevereiro de 1861, outro acordo de proteção foi assinado entre o exército e os navágios. Porém, como parte do tratado, 2 de suas 4 montanhas sagradas foram retiradas, e que consistia em 1/3 de suas terras tradicionais. Em março de 1861, um grupo de 52 cidadãos, liderados por Josué Manuel Sanches, afugentou um bando de cavalos navágios. O capitão Wingate seguiu a trilha e recuperou os cavalos para os navágios. Outro grupo de colonos devastaram suas fazendas nas proximidades de Beautiful Mountain. Um grupo de mexicanos e índios Pueblo capturaram 12 navágios em um ataque. Em agosto do mesmo ano, o tenente-coronel Manuel Antônio Chaves, da Milícia Voluntária do Novo México, assumiu o controle de uma guarnição de 3 companhias, com 8 oficiais e 206 homens no Forte Fort Lauderdale. Chaves foi acusado depois de reter suprimentos destinados aos mais de 1000 navágios que permaneceram perto do forte. As corridas de cavalos típicas dos povos navágios deu início no dia 10 de setembro e se estendeu até o fim da tarde do dia 13 de setembro. Houve uma disputa sobre qual cavalo tinha ganhado a corrida, então um tiro foi dado para cima, seguido por mais disparos. Imediatamente, 200 navágios bem armados e montados avançaram em direção à guarnição, atirando nos homens do exército. Eles foram alvejados pelos soldados, deixando 12 mortos e 40 prisioneiros. Ao saber disso, o general Campbell exigiu um relatório completo de Chaves, que não o obedeceu. O coronel enviou Andrew Evans para assumir o comando do forte. Manuel Chaves foi suspenso e confinado nos limites de Albuquerque, aguardando seus julgamentos em tribunal de guerra. Meses depois, as acusações foram retiradas. Em fevereiro de 1861, Manuel Chaves tinha saqueado terras navágios com mais de 400 milicianos, sem autorização nenhuma do governo federal. Com a guerra civil acontecendo, as tropas confederadas estavam se movendo para o sul do Novo México. O coronel Campbell enviou o agente John Ward às terras dos navágios para convencer eles a se mudarem para um acampamento central perto da vila de Cubero, onde receberiam a proteção do governo. Foram avisados também que quem se recusasse a ir para o acampamento seriam tratados como inimigos. A nova política seria que os navágios fossem movidos para assentamentos. A região de Little Colorado estava sendo cogitada como possível local ideal. Em 1862, o exército da União havia empurrado os confederados para o Rio Grande. Então o governo novamente voltou sua atenção para os navágios, determinado a parar os ataques que ocorriam com frequência. James Carleton recebeu ordens de substituir Campbell
como comandante do Departamento Militar do Novo México, em setembro de 1862. Carleton deu ordens ao coronel Christopher Carson, conhecido como Kit Carson, para prosseguir para o território navajo e receber a rendição em 20 de julho de 1863. Quando nenhum navajo apareceu, Kit Carson foi atrás deles na tentativa de convencer a se renderem. Acabaram utilizando a política de terra arrasada para tirar os navajos de sua terra natal e forçá-los a se render. Em 1864, milhares de navajos começaram a se render ao exército. Os que resistiram foram assassinados, e os que recusaram a se render e sobreviveram fugiram para as montanhas, para o Grand Canyon, para o território Chirical dos Apaches e por partes do Utah. A longa marcha começou no início da primavera de 1864. Grupos de navajos liderados pelo exército foram transferidos de sua terra natal do leste do Arizona e oeste do Novo México para o Fort Sumner, em uma área chamada de Bosque Redondo. O trajeto foi muito difícil e cruel. Levou muitos deles ao limite da exaustão e cansaço, incluindo muitas mortes. A distância era em si desumana, mas o fato de não receberem nenhuma ajuda dos soldados era devastadora. As pessoas não estavam em condições ideais de caminhar forçadamente 400 milhas. Muitos já começaram a caminhar exaustos, desnutridos e mentalmente abalados por verem seu povo sofrer tanto, principalmente as crianças e os idosos. Outros se encontravam com pouca vestimenta para enfrentar uma jornada tão desafiadora e longa. Eles nunca foram informados para onde estavam indo e quanto tempo demoraria para chegar em seu destino. Durante a longa marcha de 18 dias, morreram pelo menos 200 navajos. Entre 8.000 e 9.000 foram colocados em uma área de 40 milhas quadradas. Havia pelo menos 50 grupos diferentes seguindo uma das 7 rotas conhecidas. Caminhos diferentes, mas todos com o mesmo destino, o Bosque Redondo. Durante a campanha do exército, batedores UTs e traficantes de escravos do Novo México atacavam os navajos, matando os homens e levando as mulheres e as crianças como escravos. O Bosque Redondo apresentava uma série de problemas. Cerca de 400 apaches foram colocados antes lá. As duas tribos sempre foram inimigas, e com isso aconteceu muitas brigas e disputas entre eles no acampamento. Além disso, o plano inicial era para cerca de 5.000 pessoas e não 10.000 pessoas. Água e lenha foram prioridades desde o começo. A água era salobra e o bosque de árvores era bem pequeno. A safra de milho estava infestada de vermes e o rio Pecos inundou e destruiu o sistema de irrigação. Em 1865, os navajos começaram a partir. Em 1867, remanescentes recusaram-se a plantar. Os comães atacavam com frequência. Uma vez, eles atacaram os comães roubando mais de 1.000 cavalos. Em 1868, a experiência da primeira reserva indígena ao oeste do território indígena foi abandonada. Um memorial em homenagem aos que foram presos no Bosque Redondo está localizado no Fort Sumner, no Novo México. O Tratado do Bosque Redondo entre os Estados Unidos e os líderes navajos foi concluído no Fort Sumner em 1º de julho de 1868. No tratado, incluíam o estabelecimento de uma reserva, restrições a ataque, um agente e agência indígena residente, educação para as crianças, fornecimento de sementes, implementos agrícolas, direito dos navajos a serem protegidos, estabelecimento de ferrovias e outras provisões. Os navajos concordaram em enviar seus filhos por 10 anos à escola. O governo também prometeu, por 10 anos, doar aos navajos roupas e mercadorias e outras matérias-primas. Em junho de 1868, o povo navajo embarcou em sua jornada de volta para casa. Esse é um dos poucos casos em que o governo dos Estados Unidos permitiu que uma tribo retornasse às fronteiras tradicionais. Eles receberam 3,5 milhões de hectares de terra, dentro de suas 4 montanhas sagradas. Depois de relatar 20 páginas de material sobre a longa caminhada, Howard Gorman, então com 73 anos, concluiu: como eu disse, nossos ancestrais foram capturados e levados para o Bosque Redondo sem nenhum motivo. Eles eram pessoas inofensivas, e até hoje somos o mesmo, não fazendo mal a ninguém. Muitos navajos que conhecem nossa história e a história do Bosque Redondo dizem o mesmo.